Fala galera, aqui é o David da agência Debisa. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês criam um conteúdo expansivo. Sabe aquele botão ler mais ou ver mais? Quando você clica aparece o restante do texto ou qualquer outro conteúdo. O que as pessoas fazem? Geralmente elas fazem dessa forma aqui, ó. Criam um pouco de texto, coloca aqui um botão, isso se tratando do site Wix, né? Coloca aqui um botão de ver mais ou ler mais. E quando clica nesse botão, não é que expande o restante do texto, ele manda para uma outra página. Então eu peguei vários sites, gerenciei vários sites que estava dessa forma aqui. Então um botão ler mais, ele simplesmente levava para uma outra página onde você tinha o texto completo. Então eu vou mostrar como que você faz de verdade um conteúdo expansivo, onde você clica e ele mostra o restante do conteúdo. Tenho certeza que você vai gostar dessa dica, então já deixa o like aí, se inscreve no canal que vai ter muito mais conteúdos como esse aqui. Como que a gente faz? Eu já estou com o texto completo copiado, vou simplesmente colar ele aqui e vou colocar ele, antes disso deixa eu só arrastar esse botão aqui para fora, vou colocar ele na mesma posição do outro texto, certo? Depois eu explico por quê. E esse botão aqui eu vou jogar lá para o final. O que acontece? Se eu entrar no site online agora, na versão publicada, eu vou ver da forma que está aqui, o texto, o botão no final. Mas eu vou ativar aqui o modo avançado, no meu caso já está ativado. Se não tiver para você, vem aqui na aba avançado, ativar modo avançado. Aqui eu consigo agora criar o meu código. Então venho aqui na área de código, eu já dei nome para um elemento, que é o texto curto que está aqui atrás. Eu vou dar um nome aqui, um ID para o texto longo, vou chamar ele de long text, certo? E para o botão, eu acho que eu já dei um ID também para ele. Já dei um ID aqui de see more, ver mais. Tá? Então, está montado aqui o esquema. O que eu faço agora? Aqui nesse texto longo, eu vou deixar ele como oculto e recolhido. Então, apesar de o botão estar lá embaixo, como ele está recolhido, colapsado, se eu for visualizar aqui o site, o botão ele vai estar perto desse outro texto. Ó. Tá vendo? Inclusive, dá até para afastar ele aqui. Eu creio que simplesmente você pegando esse texto aqui, dando espaço, você consegue arrastar ele. Se não, você pode colocar um elemento qualquer aqui da mesma cor da tela, antes do botão, que vai dar esse mesmo efeito, tá? Então, a gente volta aqui. E agora eu quero que no clique do botão, esse texto aqui, ele apareça, e o texto curto, ele desapareça. Então, eu vou criar um evento de clique nesse botão. Vou vir aqui ó, em onClick, você não pode esquecer de criar esse evento, senão quando você clicar no botão não vai acontecer nada, tá? Eu vou tirar esse link que leva para outra página. Então, eu vou criar o evento, eu já tinha criado, ou vou criar agora, acho que eu criei agora. Vou deletar ele, vou criar um evento de clique, ok. Ele já trouxe aqui para mim alguns códigos. Para encurtar, eu já deixei aqui a variável criada para o texto curto e para o texto longo, tá? Então, o que eu quero que ele faça? Quando eu clicar no botão, ver mais, eu vou criar uma condição aqui. Se o texto longo estiver escondido, então, if long, é isso mesmo? Se o texto longo estiver escondido, hidden, eu quero que ele seja mostrado. Então, long text .show, e como ele está colapsado, eu tenho que expandir ele também. Então, long text .expand. Deixa eu só ver se a minha câmera, galera, minha câmera está na frente aqui do. Deixa eu tirar o meu vídeo daqui, senão vocês não conseguem ver o que eu estou fazendo aqui nessa barra lateral, tá? O que eu fiz aqui, ó? O texto longo, eu deixei ele como oculto e recolhido. E no botão, eu cliquei aqui no botão e dei aqui para ele, criei um evento de onClick. Simplesmente cliquei aqui, dei um Enter ou cliquei aqui no mais. Ele criou para mim esse código aqui. Então, aqui que eu estou fazendo agora? Estou criando uma condição de que se o texto longo estiver escondido, quando eu clicar no botão, eu quero que ele apareça e quero que ele se expanda. E eu também quero esconder o texto curto. Então, short text.hide. Esse aqui eu não preciso recolher, tá? Eu só recolhi esse texto aqui para que o botão ele suba
quando estiver escondido, tá, o texto. Caso contrário, se o texto longo não estiver escondido, bom, dessa forma aqui ele já vai funcionar, tá? Então se eu vier aqui em visualizar, a gente vai ver que ele já está funcionando. O texto está aqui, quando eu clico em ler mais, o texto longo ele aparece, e o texto curto que estava aqui atrás nem faz diferença, mas ele sumiu, e o botão foi jogado aqui para baixo. Eu posso também criar, por exemplo, um ver menos aqui, se eu quiser ocultar esse texto, deixar o curto de novo, por algum motivo, né? Talvez você queira esse código aí no seu site. Como que eu faço isso? Eu posso simplesmente vir aqui, dar um else, ou seja, aqui eu disse que se o botão, ou se o texto longo estiver escondido, ele vai fazer isso aqui. Caso não esteja escondido, ou seja, caso o texto longo esteja sendo mostrado na tela, quando eu clicar no botão eu quero que ele suma. Então, texto longo, ponto hide, texto longo, ponto collapse, eu também quero que ele fique colapsado, tá? E eu quero que o texto curto apareça, short text, ponto show. Então dessa forma, no primeiro clique, como o texto longo está oculto, ele vai aparecer. Se eu clicar de novo no botão, como o texto longo agora está sendo mostrado, ele vai sumir, certo? E como que eu tiro essa... É uma dúvida comum também. Como que eu tiro esse espaço enorme que ficou aqui? Eu simplesmente venho aqui, ó. Procurei isso por um bom tempo e a solução é muito simples. Eu simplesmente venho aqui na seção, no rodapé, dou 2 cliques. Tá? 2 cliques ele vai subir aqui. Tá? Ele ficou colado no rodapé. No meu caso não tem problema porque tanto a página quanto o rodapé são pretos. No seu caso aí, o que você faz? Se for diferente a cor do rodapé. Simplesmente pega uma faixa, joga essa faixa aqui para baixo. Deixa eu diminuir ela, deixar uns 50, é pouca coisa, só para não colar o rodapé no botão. Afastar aqui um pouquinho o rodapé. Descer essa faixa aqui. Pronto, e aí eu simplesmente coloco a faixa da mesma cor da minha página, tá? Eu posso colocar uma faixa também, na verdade eu não preciso nem colocar da cor, eu posso simplesmente colocá-la como uma faixa transparente. E aí mesmo que você tenha um background colorido aqui na página, não vai afetar o seu background. Tá? Agora a gente só tem um probleminha aqui, ó, que continua a ver mais o botão. Então eu posso dizer que quando o texto longo estiver escondido, o meu botão, que é see more, deixa eu atribuir uma variável aqui para ele também, let see more, recebe cifrão W, abre parênteses, aspa, see more. Ok. Então eu vou dizer que o meu see more ponto label, ele recebe o texto ver mais. É isso? Acho que é isso mesmo, ver mais. Então, quando o texto longo estiver escondido, o botão recebe o texto ler mais, que é a label dele. E quando o texto longo estiver sendo mostrado, o botão see more ponto label, ele recebe o texto ver menos. Vamos ver se funcionou. Ver mais, clicou, não funcionou. Deixa eu ver o que está errado aqui. See more.label. Aparentemente era para estar certo. Deixa eu ver se o texto longo estiver escondido. Se o texto longo estiver escondido, o botão... Ah, tá, galera, já entendi. É que no clique o botão vai receber... Por exemplo, o texto longo está escondido. Mas aí eu dei o clique, aí que está recebendo ver mais, não é isso que eu quero. No clique eu quero que ele receba ver menos, tá? E aqui no outro clique, aí sim ele vai receber ver mais. Agora acho que vai dar certo, vamos ver. Ver mais, lá já recebeu ver menos, que eu já vi ali, ver menos. Se eu clico de novo,
ver mais e assim por diante. E você consegue fazer isso não só com texto, tá? Qualquer elemento, você consegue fazer esse efeito aqui. E não precisa necessariamente você fazer para cada elemento. Você pode, por exemplo, vamos supor que eu tenho um conteúdo oculto aqui. E você, no clique do botão, você quer mostrar esse conteúdo. Como que você faz? Você pega uma faixa, joga essa faixa aqui dentro. Deixa eu jogar ela lá para cima. Aí, aqui dentro dessa faixa, você joga todo o seu conteúdo. Tá? Joga todo o conteúdo que você quer que apareça quando você clicar no botão. Deixa eu esticar um pouquinho mais aqui. Aí. Então, aqui dentro dessa faixa, eu vou jogar um conteúdo qualquer. Deixa eu pegar... Pode ser uma imagem. Deixa eu jogar uma imagem para cá. Tá, joguei a imagem aqui. Só de exemplo, tá? Tanto faz o que você vai colocar aqui dentro. Então aqui, ó, eu vou, ao invés de fazer aquele efeito com o texto, eu simplesmente faço na faixa. Então só para ficar mais rápido aqui, eu vou colocar o nome dessa faixa de... Qual é o nome que eu coloquei? No texto longo, né? Então eu coloco como long text. Tá, se eu colocasse qualquer outro nome na faixa, eu tinha que mudar apenas aqui, ó. Essa variável aqui. E aí o efeito estaria pronto. Vamos lá. Visualizar. Detalhe, esqueci de colapsar e ocultar. Deixa eu voltar aqui. Então aqui na faixa, eu vou deixar o valor padrão dela como oculto e recolhido. Então agora sim. Ok? Ver mais. Mostrou. Tá sumindo o texto porque eu esqueci de mudar ali o código, mas acho que já deu para entender como que funciona, né? Então é só você aplicar no que você precisa fazer aí. Então, se você gostou da dica, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreve também no canal para acompanhar os próximos vídeos.